Estamos na reunião de semana. Essa reunião de semana tem sido a busca pelo Espírito Santo. Nós estamos no projeto de Salmos, porque no livro de Efésios diz que nós precisamos saber qual é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor não é que a gente venha se encher de vinho e nem de alegria humana, mas que a gente venha se encher, que a gente seja cheio do Espírito Santo de Deus. E lá instrui que a vontade do Senhor é essa. Que nós devemos buscar as coisas do Espírito e não da carne. Não uma alegria humana e momentânea da carne, mas a alegria do Espírito. E a alegria do Espírito vem com a revelação que o Senhor dá aos pequeninos, aos humildes, aos mansos. Diga comigo, a vontade do Senhor é que eu seja cheio do Espírito e poderoso para governar. E ali ele continua a palavra no livro de Efésios, ele instrui. E ele diz que para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que orar, meditar, salmodiar, falar entre nós em salmos. E nós estamos nessa reunião especial, buscando o Espírito Santo, mais do Espírito Santo de Deus, para sermos cheios e para que possamos sermos uma bênção. Por isso que nós estamos lendo, meditando, orando, salmodiando, cantando ao Senhor. O Senhor, Ele deixa bem claro, no Antigo Testamento diz que os olhos do Senhor estava sobre toda a terra buscando um servo bom e fiel para executar a sua vontade. Vou repetir, no Antigo Testamento, o Senhor estava buscando um servo bom e fiel para lhe obedecer, para executar a sua vontade. E quem ele encontrou? Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um verdadeiro adorador, que estava pronto para obedecê-lo. Nós temos que entender que o Evangelho é prosperidade. O Evangelho é libertação, é cura. O Evangelho é paz, é alegria no Espírito, mas também é submissão. O Evangelho também é obediência e honra. O Evangelho é adoração em espírito e em verdade. E no Novo Testamento, isso não significa que Deus mudou. Significa que Deus fez um novo testamento. Há um testamento antigo. Um testamento antigo para os hebreus, para o povo hebreu, para o povo judeu. E há um novo testamento para nós. E quando Jesus esteve aqui, ele esteve procurando pessoas. Ele desceu e pessoalmente estava procurando pessoas. E ele encontrou uma mulher no poço de Jacó, filha de Jacó. E ele encontrou uma verdadeira adoradora. Quando Deus encontra um homem segundo o seu coração, Deus estabelece o seu reino. Quando Deus encontra uma mulher, um povo, uma igreja que o adora em espírito e em verdade, vidas são salvas. Diz que essa verdadeira adoradora, ela deixou o seu cântaro e ela foi até a cidade e ela trouxe os homens. E diz que houve um avivamento naquele lugar. O interessante é que por onde Jesus ia, os seus discípulos iam junto. As mulheres iam servindo com seus bens. E acontecia libertação, cura, milagres, prodígios. Mas quando se encontra um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade, ela largou o seu cântaro. E ali começa dessa verdadeira adoradora, que adora em espírito e em verdade. Nós viemos por causa do testemunho dela, mas agora nós estamos aqui por causa do Senhor, por causa de Jesus Cristo. O Senhor, Ele busca. O Senhor, Ele está buscando homens fiéis. Ele está buscando verdadeiros adoradores.
Por isso que nós focamos tanto em oração, em adoração. Por isso que 10 minutos antes da reunião, nós estamos buscando verdadeiros adoradores. E no segundo banco, uma pessoa de joelhos. E no segundo banco, uma pessoa de joelhos. Porque Deus está buscando mulheres, Deus está buscando homens e mulheres, Deus está buscando líderes, uma igreja que dobra os seus joelhos e que o adora em espírito e em verdade para salvar vidas. Por isso que 10 minutos antes da reunião, já tem pessoas que nós estamos buscando, eu oro, Senhor, envia ceifeiros, envia verdadeiros adoradores para que possam dobrar os seus joelhos. Por isso que quando dá 10 minutos antes de começar a reunião, o grupo de louvor, os levitas, encerram e dobram os seus joelhos aqui em cima, com a cara no chão, no pó, e oram e adoram o Senhor, porque o Senhor, Ele está buscando verdadeiros adoradores. A vitória de Moisés veio quando ele manteve os braços erguidos em adoração. Quando nós erguemos os nossos braços, quando nós levantamos as nossas mãos santas e adoramos, o Senhor nos dá vitória. O Senhor, Ele dá vitória. A vitória de Paulo e Silas veio quando ergueram a voz em adoração. O inimigo caiu por terra. O plano do inimigo de matar os homens de Deus, os santos homens de Deus, os apóstolos, caiu por terra quando eles adoraram. Quando eles levantaram as suas mãos santas e adoraram, Deus deu vitória contra o inimigo. Quando eles dobraram os seus joelhos e adoraram, o plano do inimigo de matar os líderes caiu por terra. A vitória de Jó veio quando ele se posicionou diante de Deus em adoração. É interessante que o livro de Jó começa a falar do homem mais rico de todo o Oriente. Só que preste atenção, Deus diz para Satanás, viste o meu servo? Deus não veio buscar servos, Deus veio buscar verdadeiros adoradores. O servo fica na casa do pai por um período, mas o filho para sempre. Deus diz para Satanás, viste o meu servo fiel? O meu servo reto, temente, que se desvia do mal? Só que Deus, Ele está buscando pessoas obedientes e fiéis, verdadeiros adoradores. Deus não está buscando servos, porque até Satanás serve a Deus. Ele está buscando filhos. Essa história começa de um servo mais rico de todo o Oriente, mas que perdeu tudo. Servo só fica um tempo na casa do pai. Servo conquista coisas e depois o diabo rouba. Mas quando você se torna um verdadeiro adorador, um filho, uma filha de Deus, como Davi, como a mulher no poço, você se torna herdeiro de um reino. E aí começa a ter salvação, começa a ter governo, salvação. A vitória de Jó veio quando ele se posicionou diante de Deus em adoração. Ele passa o livro inteiro com as suas histórias, com as suas perguntas, com as suas justificativas. Sim, ele não blasfemou contra Deus, mas ele tinha a sua historinha para contar. Ele tinha a sua historinha, ele tinha a sua justificativa, mas quando Deus falou, levanta um altar, seja um verdadeiro adorador, Deus restituiu em dobro. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Todo espírito de Satanás que veio roubar, matar e destruir, caiu por terra quando Jó dobrou os seus joelhos e adorou. A vitória do crente não tem a ver com a guerra contra Satanás. Deus não falou, Jó, luta contra Satanás. Não tem nada a ver com isso. A vitória do crente não tem a ver com guerra contra Satanás, mas com a sua vida de adoração.
Jó não começou a fazer guerra espiritual contra Satanás. Deus não falou, Jó, veste a armadura de guerra. Jó, repreende Satanás. Não. Deus falou, levante um altar, seja um adorador de verdade. Você até hoje só ouviu falar. Você não conhece os segredos do reino, mas levanta um altar e seja um verdadeiro adorador. E como filho, te revelarei os segredos. E Deus começa a falar sobre a criação do mundo. Começa a falar sobre os anjos. A vitória do crente não tem a ver com guerra contra Satanás e os seus anjos caídos, mas com a sua vida de adoração. Toda vitória exige um foco, e o foco amplia o que está na mira. Talvez você não possa controlar suas circunstâncias. Ninguém pode controlar as suas circunstâncias. Eu sei que para as mulheres parece que isso é mais difícil. Elas parecem que querem ter o controle da TV, parece que querem ter o controle da vida e do mundo, de Deus. Mas a gente não controla as coisas. As coisas não são do jeito que a gente quer, não são do jeito que a gente pensa. Talvez você não possa controlar suas circunstâncias, mas sempre poderá controlar o seu foco. Você não controla o mercado, amanhã você pode ser mandado embora. Nós não controlamos as coisas. Amanhã nós podemos perder um carro, uma casa. Nós não controlamos. Jó perdeu tudo. Mas quando você mantém um foco na adoração, você não se distrai com Satanás. Você não fica cansado de lutar contra Satanás, contra seu esposo, contra sua esposa. Quando você mantém o foco, talvez você não possa controlar suas circunstâncias, mas sempre poderá controlar o seu foco. O seu foco está em Satanás ou está na adoração? O seu foco está em o quê? Em buscar primeiro o reino ou as coisas deste mundo? Foco no problema e ele aparecerá maior. Adore e o seu foco estará no lugar certo. Quanto mais você olhar para o seu problema, mais ele cresce. Os nossos olhos, a visão, tem o poder de expandir. Por isso que o Senhor diz a Abacuque, escreve a visão. Porque quando nós olhamos para a visão, e nós temos uma visão, e sabemos o que Deus vai fazer, o nosso foco na visão amplia a visão de Deus. Amplia o propósito e o chamado de Deus. Mas se os nossos olhos estiverem no problema, o problema cresce, expande. Foco no problema e ele aparecerá maior. Adore e seu foco estará no lugar certo. Tu és o meu rei e o meu Deus. Tu dás a vitória ao teu povo. Diga, a minha vitória vem do Senhor. Nós não confiamos em carros e cavalos, nós fazemos menção do nome do Senhor. É no nome do Senhor que nós vencemos. É em Jesus Cristo que nós somos mais do que vencedores. Em vez de focar no tamanho do seu problema, contemple a grandeza do poder do seu Deus. Ao invés de olhar para o seu problema, veja para o poder, olhe para o poder de Deus, o quanto Ele é o poder e o todo-poderoso possuidor dos céus e da terra, e adore esse Deus poderoso. Deus está buscando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esses verdadeiros adoradores estão aqui? Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Vamos ler os Salmos 75 e 76. Eles revelam o poder de Deus. Quanto mais nos aproximamos do Senhor para adorá-lo, mais a sua santidade nos constrange a sermos santos
como Ele é santo. Quanto mais nos aproximamos de Deus para adorá-lo, mais o seu amor nos constrange a amarmos o nosso próximo. Quanto mais nos aproximamos de Deus para adorá-lo, mais o seu poder nos constrange. Ele é o Santo de Israel. Ele é o Santo, Santo, Santo. Ele é amor. E Ele é o Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra. Salmo 75:1. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levantais a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz. A um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele, mas as escórias dele, todos os ímpios da terra o sorverão e beberão. E eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmo 75 começa dizendo: a Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto, as Tuas maravilhas o declaram. O Senhor, por intermédio das suas obras, o Senhor, por intermédio de sinais, milagres e prodígios, manifesta o seu poder. Ele fala do julgamento. Ele fala que ser exaltado não vem nem do Oriente, nem do Ocidente. Ser exaltado não vem do deserto, mas vem de Deus. E que Ele vai abater o injusto e o ímpio, e Ele vai exaltar o justo. As pessoas estão buscando no Oriente, no Ocidente. As pessoas hoje estão se isolando no deserto, achando que serão exaltados. Mas o Senhor, Ele abate o soberbo, Ele abate o injusto e Ele exalta o justo. Esses dias atrás, eu coloquei nas redes sociais o significado de justiça. O significado bíblico e no original de justiça. O significado de justiça no original, primeiro ele diz de alguém que se submete a uma autoridade. O primeiro significado de justiça bíblica é alguém que se submete, isso é justiça. Por isso que Jesus, quando vai ser batizado, e João se opõe, eu não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália. Jesus diz, convém que eu cumpra a justiça, que eu me submeta a uma autoridade. E João Batista era o maior profeta na época, filho de sumo sacerdote, anunciado por um anjo, a voz que clama no deserto, que aplana o caminho para que o povo possa seguir Jesus. O primeiro significado de justiça é se submeter, é respeitar, é servir, é ser útil, é honrar, é ser leal, é ser fiel. Outro significado de justiça é governar com justiça, fazer o que é certo. Não importa quem vai ser prejudicado, não importa que eu seja prejudicado. Justiça é eu fazer justiça, independente da situação. Eu não faço justiça quando convém. Eu faço justiça porque eu sou justo. E o terceiro, justiça,
é socorrer o órfão, aquele que não tem pai. É socorrer a viúva, o necessitado. Isso é justiça na Bíblia. Essa é a plenitude da palavra justiça. E nós vemos o salmista, e ele termina dizendo: e quebrarei todas as forças dos ímpios. Os ímpios se acham poderosos. Eles são injustos, eles não se submetem a ninguém, eles não fazem justiça, eles não socorrem os necessitados, só pensam neles, só pensam em dinheiro. Mas o salmista termina dizendo: e quebrarei todas as forças dos ímpios. Eles se acham poderosos, mas o Todo-Poderoso quebrará a força deles. Quando um espírito maligno se manifesta, você logo diz: que as suas forças sejam quebradas. Na hora, o espírito maligno perde toda a força. Já viu o espírito maligno que ninguém consegue segurar? É só você dar uma ordem: forças quebradas em nome de Jesus. Toda a sua força é quebrada. Toda a sua força é quebrada. Eu lembro de uma ocasião em que manifestou um espírito maligno, e eu amarrei aquele espírito maligno, e fui atender uma pessoa e ele ficou ali amarrado. E aí algumas pessoas no fundo da igreja começaram a interceder. Aquela pessoa que estava com um espírito imundo, ela saiu correndo, parecia um leopardo correndo na igreja. Chegou até quase o final da igreja, se levantou para dar um murro naquelas pessoas. Só que na hora que eu vi, eu falei: tá amarrado! Na hora, o murro ficou quase que no olho da pessoa. Autoridade, como foi ministrado domingo pela Carla: quem serve tem autoridade. A autoridade não é um título. A autoridade é ser justo. A autoridade é dada por Deus. E quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltados. Diga: Deus vai me exaltar. Salmo 76, conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Preste atenção que ser conhecido é uma coisa, e ele é conhecido pela tribo de Judá, ele é conhecido pelos líderes, ele é conhecido por aqueles que governam. Conhecido é Deus em Judá, pelos líderes, grande é o seu nome em Israel. Em todo o território, o seu nome é conhecido, e o seu nome tem poder. Conhecer Deus é uma coisa. Ter intimidade com Deus é uma coisa. Ser filho, verdadeiro adorador, um homem ou uma mulher segundo o seu coração é uma coisa. Agora, o nome, de ouvir falar, é outra. O povo ouviu histórias, ouviu parábolas, mas os líderes, os próximos, os discípulos e as mulheres que o serviam, teve acesso a segredos do reino. Lhe foi dado revelação sobre o reino de Deus. É diferente. Conhecer Deus é uma coisa. Usar o seu nome é outra. O que Jesus diz? Naquele dia chegarão para mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Mas Jesus diz: eu direi abertamente: apartai-vos de mim, seus iníquos, porque não vos conheço. A Bíblia relata o apóstolo no Novo Testamento que em certa ocasião, filhos de sacerdote foram expulsar demônio de um homem. E o demônio disse: Jesus Cristo eu conheço, o apóstolo Paulo eu conheço, mas quem são vocês? Se você não é conhecido pelo seu serviço e pela sua obra, você não tem autoridade. Diz que aquele homem possuído de um demônio saltou sobre aqueles jovens, deu uma surra neles, arrancou a roupa deles, e todos viram a sua vergonha. Porque tem pessoas que querem usar o nome do Senhor, mas não tem poder. Você conhecer o nome de Jesus
é uma coisa. Você conhecer Jesus é outra. Um verdadeiro adorador, ele conhece Deus. Ele sabe quem é Deus, ele sabe do que Deus gosta, ele sabe quem é Deus, porque ele busca ser salvo, ser restituído e ser a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é Espírito, ele anda no Espírito. Se Deus é amor, ele ama o próximo. Se Deus é o Todo-Poderoso, ele serve, ele recebe poder de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que depois da queda de Adão, Adão teve filhos à sua imagem. Pessoas desobedientes, rebeldes, de dura servir. Pessoas que ouvem Satanás e acham que estão ouvindo Deus. Pessoas que querem ser maior do que Deus. Porque quando eu desobedeço Deus, eu estou dizendo, o meu trono está acima do trono de Deus. 2. E em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Ele sabe aonde Deus habita, aonde está a sua arca, aonde está a sua presença, aonde podemos encontrá-lo, aonde podemos conhecê-lo. As pessoas dizem, eu adoro a Deus em qualquer lugar. Adorar a Deus você adora em qualquer lugar. Agora, ser adorador é no tabernáculo. É no tabernáculo. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. É no tabernáculo que o Senhor dá vitória. O Senhor ouve toda a oração, mas nem todas ele responde. Mas ele garantiu que este lugar, edificado para a honra do Senhor e consagrado ao Senhor, que ele está atento, ouvindo e respondendo o seu povo. É aqui que ele quebra o arco do inimigo. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados. Dormiram o seu sono e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. Está falando da ineficiência daquele que confia no seu arco, na sua flecha, que confia na força do seu braço, que confia em carro e cavalo. 6. A tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Ninguém pode se esconder do Senhor. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus fala, todos ouvem. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra, certamente a cólera do homem redundará em teu louvor, o restante do cólera tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes e tremendo para com os reis da terra. Não há autoridade que não se prostrará aos pés do Senhor quando ele voltar. Se coloque de pé. Separe a sua oferta. Venha cumprir o seu voto. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Só o Senhor é Deus. Só o